Nós somos aves raras aqui no Brasil, cara, colega professora de inglês. O Brasil é um dos poucos países do mundo cuja maior parte da população só fala uma língua. No resto do mundo, bilinguismo é regra. Ou a criança aprende um dialeto com os avós, ou aprende na escola outra língua. Mas, pasme, falar uma só língua é exceção. A maioria das pessoas do mundo é bilíngue. 43% da população mundial, estima-se, é bilíngue, enquanto menos de 40% falam uma só língua. E hoje eu quero argumentar aqui por que é uma boa ideia reverter esse quadro e qual a única maneira de fazermos isso. Aqui eu gostaria de te convidar para se inscrever no canal e ativar o sininho para eu te mandar os vídeos que a gente produz aqui com muito carinho toda semana e te ajudar a ser cada dia mais preparado e confiante, ensinando inglês para crianças de 3 a 7 anos de idade. O Brasil tem um dos números mais baixos do mundo de pessoas que podem se comunicar em inglês. Segundo o British Council, só 5% da população consegue se comunicar e só 1% é fluente. Em um estudo divulgado em 2017, o Brasil ficou em 41º colocado no ranking de proficiência em inglês. Foram 80 países analisados e nós ficamos abaixo do Equador, do Chile, do Peru, do México, da Turquia, da Indonésia, do Vietnã, dentre muitos outros, né? Isso não é porque nós temos menos capacidade ou menos talento para línguas. Nós humanos nascemos equipados para aprender línguas e da mesma forma que nós aprendemos a primeira, nós podemos aprender uma segunda, uma terceira e quantas quisermos. Indiferente à idade e circunstância, qualquer pessoa pode se tornar proficiente em uma segunda língua, independentemente de apresentar ou não sotaque. Bilíngue é quem se vira na segunda língua nas situações nas quais precisa se virar. Então, uma pessoa não precisa ser capaz de ler e escrever na segunda língua para ser considerada bilíngue, por exemplo. Muito menos falar sem sotaque da primeira língua, a não ser que você queira ser um espião. Ter sotaque não afeta a sua capacidade de se comunicar. Mas o que as pessoas perdem por não serem bilíngues? Quais as vantagens de ser bilíngue? Bom, a partir da hora que ela tem duas línguas à disposição, tanto para pensar quanto para falar, a pessoa bilíngue precisa fazer escolhas constantes. Usar essa estrutura ou aquela outra estrutura para falar a mesma coisa, né? E é essa musculação constante que faz o cérebro ficar mais apto. Mas isso é comprovado cientificamente? Sim! Pesquisadores encontraram diferenças de peso, aspecto e de funcionamento entre cérebros de monolíngues e cérebros de bilíngues em repetidos experimentos. E já são dezenas de estudos acadêmicos reiterando essa diferença. Então, de acordo com esses estudos, tudo indica que as pessoas que falam mais de uma língua, elas desenvolvem melhor as suas habilidades multitarefa, têm melhor memória, tomam decisões mais rapidamente e têm uma capacidade de observação mais aguçada. E como se não bastasse, de acordo com um estudo de 2013, quem fala duas línguas tem um cérebro saudável por mais tempo. Esse estudo foi realizado pelo Dr. James Mortimer, da Universidade do Sul da Flórida, nos Estados Unidos, e concluiu que falar uma segunda língua aumenta em até 4 anos e meio o tempo de cérebro sem demência, incluindo Alzheimer. Para adultos que só falam uma língua, a idade média para os primeiros sinais de demência começarem a se manifestar é 71 anos. Entre adultos que falam 2 ou mais línguas, os sintomas só começam, em média, aos 75,5. A pesquisa também considerou fatores como escolaridade, nível de renda, sexo e saúde física, mas esses aspectos não alteraram os resultados. O determinante aí foi a segunda língua. E não importa em que idade a pessoa tenha aprendido a segunda língua. Você vê que nós somos seres privilegiados? Um parêntese aqui. Qualquer segunda língua promove os benefícios cognitivos dos quais nós estamos falando, inclusive a língua de sinais. Nós brasileiros poderíamos falar, além do português que nos foi imposto, um dos mais de 200 dialetos indígenas dos povos originais do Brasil. Infelizmente, isso não aconteceu, salvo poucas exceções. Hoje,
A opção pelo inglês me parece a mais útil, considerando o papel de língua franca que o inglês ganhou nas últimas décadas. E o que é língua franca? Língua franca é uma linguagem, um idioma usado por grupos multilingües de outras línguas diversas, e essa língua franca é usada como forma de comunicação para o comércio, para a transmissão de conhecimento e de cultura. O árabe, por exemplo, foi a língua franca na maior parte da Ásia, da África e partes da Oceania e da Europa desde o século VII. E até hoje é utilizada desde as Filipinas até o Senegal. O latim, o grego e até o francês já foram línguas francas em diferentes épocas e partes do mundo. O inglês é a língua franca do mundo ocidental contemporâneo. E como poderíamos passar esse idioma potencialmente tão útil para os nossos alunos? Nos comunicando com eles em inglês. No pouco tempo que nós temos com eles, nós precisamos falar inglês o tempo todo. Eu sei que as circunstâncias nem sempre ajudam. Salas lotadas, poucos recursos, materiais ultrapassados ou que simplesmente não interessam os alunos. Muitas de nós não se sente confortável falando inglês o tempo todo por falta de prática ou não teve treinamento suficiente para adaptar o material ou para criar suas próprias atividades. Tudo isso justifica o não uso do inglês na sala de aula de inglês, mas não resolve o problema. Qual o problema? O nível baixíssimo de proficiência com o qual os alunos têm saído das escolas e até de muitos cursos de inglês após anos e anos estudando. E pior, eles têm saído se achando sem talento para aprender inglês e sem vontade de fazê-lo por conta própria. E veja que tendo acesso a uma boa conexão de internet, é relativamente fácil o acesso a milhares de conteúdos, de vídeos e de cursos de tudo e qualquer coisa em inglês. Mas os brasileiros, apesar de estarem em um país repleto de cursos de inglês, tem um em cada esquina, estão lá embaixo na proficiência. Ok, nós já entendemos o problema. Mas e a solução? Olha, na minha opinião, por tudo que eu já vi em 21 anos nessa profissão de educadora, a primeira providência que nós precisamos tomar para mudar isso é nos empenhar para falar inglês 100% do tempo, ou quase 100% do tempo na sala de aula. 100% ou quase 100% do tempo vai variar de acordo com a idade dos seus alunos. E deixa eu explicar exatamente a diferença. Com crianças mais velhas, com adolescentes e com adultos, às vezes vale a pena traduzir uma expressão complicada para economizar o seu tempo e o deles, Eles sabem que você fala português e eles, na maioria dos casos, estão ali porque querem aprender e falam inglês para praticar, de propósito, Como você sabe, o meu foco aqui no canal são os Very Young Learners of English. Se você já viu algum outro vídeo meu, você vai saber que eu defendo o uso da língua inglesa não como o assunto da aula, mas sim como a ferramenta que nós usamos para ensinar outras coisas. Eu nem uso falar aula de inglês, eu prefiro sessão em inglês. Isso funciona bem em todas as idades, na verdade. Na minha experiência, é a única forma de ensinar inglês que dá resultados expressivos. Estudar gramática, estudar inglês tendo a língua como foco, não funciona para a absoluta maioria das pessoas. Se funcionasse, nós teríamos uma nação bilíngue, já que quase todos têm acesso a anos de ensino de inglês aprendendo o verbo to be. Com os pequenos, o que funciona é falar com eles 100% do tempo em inglês. Eu sinto em informar que essa é a maneira mais eficaz de incentivar as crianças. Mas não precisa acreditar em mim, não. Comece na sua turma de Very Young Learners e você vai perceber que se comunicar vai muito além de palavras. Quando eu testei pela primeira vez, eu me dei conta da quantidade de gestos, de posturas, de expressões faciais que nós usamos e de como cada uma vale mais que 1000 palavras. E ninguém está mais disposto a decifrar um código assim do que uma criança pequena. Ela nem percebe que você está fazendo isso. Quando a gente se conecta com ela, com um sorriso, com cuidado, com as nossas ações, a língua deixa de ser um obstáculo. Mas, Roberta, você vai ignorar quando eles falam em português com você? De jeito nenhum. São crianças, eles precisam ser ouvidos e precisam ser atendidos.
tá? Mas então, do que adianta falar inglês e entender quando eles falam em português? Olha, gradualmente nós vamos deixando de entender certas coisas em português. Quando você já sabe que a criança conhece determinado termo em inglês, mas ela fala com você em português, você faz assim, sorry, can you say that in English? Tá? E olha só, se aquela criança não pode te dizer, provavelmente o coleguinha vai ajudar com a tradução para o inglês. Eu já presenciei isso centenas de vezes e essa é a única forma de uma criança pequena aprender com tradução, no momento de necessidade, quando outra criança traduz. Por outro lado, se nós professores mesclamos o inglês e o português continuamente, as crianças não terão o menor ímpeto de falar em inglês. Na verdade, quando elas se dão conta de que você fala e entende português perfeitamente, todas as vezes que você falar inglês, elas não vão prestar atenção. Elas vão estar prestando zero atenção ao que você disse, pois elas estarão esperando a tradução. Eu falo mais sobre isso no vídeo sobre como motivar seu aluno a aprender inglês, tá? Depois você dá uma olhadinha lá. Então, gente, o que eu quero que fique claro aqui é que nós precisamos alinhar as nossas expectativas com o que é possível ensinar no tempo que nós temos com as crianças. Se você tem turmas muito grandes e acha que é impossível se comunicar em inglês com seus alunos por razões operacionais, então não espere resultados expressivos na parte oral. Se com os mais velhos você optou, seja por qual for a razão, a ensinar inglês da mesma forma que a gente aprende latim na faculdade de letras, então saiba que eles poderão adquirir conhecimento sobre o inglês. Poderão sim, tá? Mas veja bem, sobre o inglês. Mas que dificilmente eles poderão usar a língua para se comunicar oralmente com outro ser humano. Muitas vezes a escolha não é do professor, mas é importante que você saiba o que esperar dos seus alunos se o inglês não é a sua principal ferramenta na sala de aula de inglês. E eu sei que esse assunto é polêmico, então fique à vontade de comentar, colocando o seu ponto de vista, as suas reflexões, pois assim a gente aprende uns com os outros. Por hoje eu vou ficando por aqui. Para mais dicas de como se sentir preparado e confiante ensinando inglês para crianças de 3 a 7 anos, ative o sininho que toda semana tem vídeo novo. Muito obrigada e até o próximo!